Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Aleatório. Esse é o terceiro vídeo da série de probabilidade. Hoje a gente vai tratar sobre distribuições teóricas para variáveis aleatórias. Nós vamos estudar 7 modelos de distribuições teóricas: Bernoulli e as repetições de Bernoulli, que são geométrica, Pascal e binomial, Poisson, hipergeométrica e polinomial. Começando por Bernoulli. Bernoulli consiste em uma única tentativa de um experimento do tipo sucesso ou fracasso. Eu tenho apenas duas possibilidades: ou consigo sucesso ou não consigo. Então, nesse caso, a probabilidade de sucesso vai ser 1 menos a probabilidade de fracasso. Ou seja, são dois eventos complementares. Nessa única tentativa, então, minha variável pode assumir o valor 0, não tem nenhum sucesso, ou pode assumir o valor 1, eu tenho um único sucesso. E seria essa a nossa função de probabilidade, onde Q vai ser o fracasso, P vai ser o sucesso, teríamos uma função P elevado a x, Q elevado a 1 menos x. Bom, o que é interessante na distribuição de Bernoulli são as repetições que vêm depois, mas é importante a gente entender isso para favorecer depois o estudo dos outros modelos. Então, partindo de uma urna com 30 bolas brancas e 50 bolas verdes, ou seja, 50 bolas no total dessa urna, retira-se aleatoriamente uma bola dessa urna. E x é o número de bola verde. Como vai ser uma única retirada, então eu tenho duas possibilidades: eu vou retirar uma bola verde ou não vou retirar uma bola verde. A chance de não retirar uma bola verde vai ser 30 sobre 50, que é 0,6, e de retirar uma bola verde é 20 sobre 50, que é 0,4. Tá vendo? Um é o complementar do outro. O valor de P é 1 menos Q, ou de Q é 1 menos P. Então, nesse caso, a esperança vai ser o valor de P, a variância, o produto dos dois, e a nossa função de probabilidade, 0,4 elevado a x e 0,6 elevado a 1 menos x. Então, se eu tiver 0 ocorrência de sucesso, vai sobrar 0,6. Se eu tiver uma ocorrência de sucesso, vai ficar aqui o 0,4. Beleza, Bernoulli é uma única tentativa do tipo sucesso-fracasso. Agora a gente vai ver os modelos em que a gente vai repetir essa tentativa. Então, Bernoulli seria um exemplo aqui. Nessa mesma urna, por exemplo, se eu retirasse uma bola, devolvesse e ficasse repetindo esse processo de sorteio. Quando eu lanço uma moeda, por exemplo, eu tenho duas possibilidades: ou cara ou coroa. Se eu lançar uma única vez, Bernoulli. Mas se eu ficar repetindo esse processo de lançar a moeda, aí nós temos outros modelos, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Modelo de distribuição geométrica. Então, são repetições de experimentos de Bernoulli do tipo sucesso ou fracasso, e onde eu vou querer calcular o x, a nossa variável, vai ser o número de tentativas de ocorrer o primeiro sucesso. Quantas vezes eu tenho que repetir o meu processo para que naquela última tentativa eu tenha o primeiro sucesso. Então, a função de probabilidade vai ficar assim: fracasso elevado a x menos 1 vezes P, porque eu quero sucesso apenas na última tentativa e as demais vão ser fracasso. Então, se eu tivesse 5 tentativas, seriam 4 fracassos e um sucesso. Se eu tivesse 100, seriam 99 fracassos e um sucesso. A fórmula da esperança e da variância. E aí, vou partir de um exemplo que a gente vai usar nesse modelo e nos dois modelos na sequência. Então, a probabilidade de se encontrar um sinal aberto de trânsito em uma esquina é 0,2. Qual a probabilidade que seja necessário passar pelo local 5 vezes para encontrar o sinal aberto pela primeira vez? Então, vou repetir: passar pela esquina é um experimento do tipo Bernoulli, onde eu tenho sucesso 0,2 e fracasso 0,8. Ou eu acho o semáforo aberto, ou não encontro o semáforo aberto. Bom, se fosse só uma única tentativa, Bernoulli, mas eu vou repetir esse processo 5 vezes. E no caso eu quero que a quinta vez que a pessoa estiver passando por esse semáforo, ou seja, a quinta repetição, seja o primeiro sucesso. Distribuição geométrica. Então eu tenho que em 5 tentativas, o último é o sucesso. Então, eu vou ter fracasso elevado a 5 menos 1, desconta a única tentativa que
que vai ser com sucesso. Então tem fracasso elevado a 0,4, seriam os 4, o fracasso elevado a 0,4 seriam os 4 primeiras tentativas onde eu consigo fracasso, e a última tentativa apenas 0,2, que é onde eu vou conseguir o sucesso, na quinta tentativa. E a probabilidade disso acontecer 0,081, então aproximadamente 8%. Pascal. A diferença da geométrica para Pascal é que Pascal, ao invés de ser o primeiro sucesso, eu vou buscar o 80º sucesso. Naquela tentativa, eu não tenho o primeiro sucesso, mas o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Se perguntar o primeiro sucesso na quinta tentativa, na 10ª tentativa, o primeiro, geométrica. Mas se perguntar o segundo sucesso vai acontecer em tal tentativa, o terceiro, o quarto, a partir do segundo, Pascal. Então é muito parecida com a geométrica. Muda aqui, na geométrica, uma primeira tentativa e Pascal daí para frente, segunda, terceira, quarta. Então, para calcular Pascal, eu vou pensar que, tirando a última tentativa, que a última tentativa tem que ser sucesso, as demais eu vou intercalar sucesso com fracasso. E para ajustar as possíveis combinações que eu tenho entre eles, descontando a última, eu tenho que fazer a combinação entre as possibilidades que sobram e o número de locais que eu tenho. Poderia ser feito também por uma permutação com repetição, mas também posso fazer por combinação. São os dois formatos matemáticos para a gente chegar a esse valor. Temos aqui a esperança e a variância. Então vou retomar o mesmo exemplo, a mesma probabilidade da questão da esquina. A chance de sucesso é 0,2, fracasso 0,8, e agora eu vou repetir 10 vezes. Qual a probabilidade de que seja necessário passar pelo local 10 vezes para encontrar o sinal aberto pela quarta vez? Tá vendo? Se fosse a primeira, seria o modelo geométrico, mas eu quero que, passando pela 10ª vez, eu vou encontrar o sinal aberto pela quarta vez. Então, o número de repetições nosso x é 10, e entre esses 10 eu quero 4 sucessos. Então, olha só, a probabilidade de sucesso vai ser elevada a 4, porque eu quero que isso ocorra 4 vezes. A probabilidade de fracasso vai ser elevada a 6, que é a diferença. E aqui eu faço a combinação. Como a última tentativa é sucesso, as 9 posições, e dessas 9, eu já gastei um sucesso na última, sobram 3 sucessos para colocar aqui. Então, e aí eu faço a combinação de 9, 3 a 3, 0,2, que é a probabilidade de sucesso elevado a 0,4, e 0,8, que é a probabilidade de fracasso elevado a 0,6. Então, essa combinação seria, descontando a última, que é sucesso, eu estou vendo todos os embaralhamentos possíveis entre sucesso e fracasso que eu consigo fazer nessas 9 posições que antecedem a última, onde eu teria 3 sucessos e 6 fracassos. Por isso essa combinação. E aí a gente vai chegar a esse valor de probabilidade, 0,035232. Binomial. O que muda da binomial para os dois modelos? Também são repetições de Bernoulli, uma certa quantidade de repetições no experimento do tipo Bernoulli, só que aqui eu quero o número de sucessos fixo. Vou ter um número exato de sucessos para dentro daquela quantidade de tentativas. Eu não estou fixando uma última ocorrência lá que tem que ser sucesso, como aconteceu na geométrica e Pascal. Aqui, se eu pedir 4 sucessos em 10 tentativas, independente da posição que eles vão ocorrer, atendem a pergunta. Aí essa vai ser a grande diferença. E então o que muda? Que agora eu tenho que fazer a combinação, não isolar como eu fazia em Pascal, isolava um e combinava o restante. Agora eu tenho que fazer a combinação entre todos. Eu tenho lá um número de tentativas, um número de sucessos e consequentemente um número de fracassos. Eu tenho que pensar no embaralhamento de todos aqueles resultados que eu posso ter. Por isso eu vou fazer a combinação entre todos em relação à quantidade de sucesso que eu quero. Então, no mesmo exemplo, agora a pergunta mudou.
qual a probabilidade de passar pelo sinal aberto 4 vezes se uma pessoa passará por esse local 10 vezes. Então, ó, não é passar 10 vezes para encontrar o sinal aberto pela 4ª vez, mas é encontrar o sinal aberto 4 vezes em 10 tentativas. Então muda que eu não tenho a obrigação mais de na última tentativa estar conseguindo aquele determinado sucesso, mas que poderia ser os 4 primeiros. Então eu vou ter um número de possibilidades maior do que eu tinha em Pascal. Então aqui continuamos com fracasso 0,8, sucesso 0,2, são 10 repetições. Dessas 10 repetições eu quero 4 sucessos. Então combinação de 10, 4 a 4. Sucesso elevado a 4, fracasso elevado a 6 e a resposta 0,08. Viu que a binomial, uma pergunta muito parecida em relação ao Pascal, aumenta a possibilidade, porque lá eu estava travando um último resultado, né? Aqui eu não tenho. Esses quatro sucessos poderiam ocorrer em qualquer posição dentro das 10 tentativas. Bom, então esses foram os 3 modelos relacionados a Bernoulli. Agora a gente vai para a hipergeométrica. Hipergeométrica está relacionado a um experimento sem reposição. Então eu tenho N elementos e eu sei que desses N elementos, uma certa quantidade R atendem ao sucesso, respondem positivamente àquela pergunta que eu estou fazendo. E vou retirar uma amostra sem reposição de tamanho N, onde esse N obrigatoriamente tem que ser menor que o nosso Nzão, que é o tamanho da população. E então, eu vou querer saber, dentro dessa amostra que eu peguei, qual que é a probabilidade de tirar X sucessos dentro dessa amostrinha. Então, eu tenho que construir isso a partir das combinações possíveis. O meu espaço amostral seriam todas as combinações dos N elementos da população tomados Nzinho, Nzinho, que é o tamanho da amostra. E aqui os que atendem à pergunta que foi feita. Se eu estou calculando uma certa quantidade dentro da minha amostra N, eu vou tirar uma certa quantidade de peças de sucesso, então eu vou pegar fazer a combinação de todas as peças que atendem sucesso e as posições que eu quero com sucesso, vezes as outras posições para completar essa pergunta, essa quantidade que a gente está trabalhando do tamanho N. Então, se dentro dessa população N, K são sucesso, N menos K não vão atender o sucesso. Então, faça a combinação de todas as peças que não atendem sucesso com a quantidade para completar o tamanho da minha amostra. Eu tenho que multiplicar, porque para cada uma dessa que eu pego, eu tenho as outras possibilidades da outra. Bom, então, eu vou partir do exemplo do baralho. Nós já usamos o baralho na primeira aula de probabilidade. Então, um baralho com 52 cartas, eu vou retirar 8 cartas ao acaso sem reposição. Então, meu espaço amostral N, o Nzão, seria 52. E meu Nzinho, que é a amostra, 8. Então, tá vendo a característica? Sem reposição. Qual a probabilidade de que sejam 4 figuras? Quantas são as figuras no baralho? Então, minha população é de 52. Dentro do baralho de 52 cartas, 12 são figuras. Então, 12 atendem ao sucesso dentro do meu espaço amostral. E da amostra de 8 que eu vou retirar, eu quero que 4 sejam de figura. Então, hipergeométrica, eu tenho combinação de 12, 4 a 4, ou seja, das 12 dentro do meu espaço amostral que atendem o sucesso, 4 posições vão ser ocupadas da minha amostra, e as outras 4 posições da minha amostra de 8 vão ser ocupadas pelas cartas que não atendem, ou seja, as demais cartas que não são figura. Então eu tenho que fazer essas combinações e multiplicar, e aqui o denominador, a combinação total, 52 cartas, 8 a 8, que são todos os agrupamentos possíveis. E a probabilidade disso acontecer vai ser de 0,06, aproximadamente 6%. Então, reforçando, hipergeométrica está relacionado à questão da amostra sem reposição. Polinomial. Polinomial, nós vamos partir de um experimento onde eu tenho mais de um sucesso. Ele é muito parecido com a binomial, que lá eu tenho 2 possibilidades, sucesso e fracasso. Aqui eu tenho vários sucessos. Aí, por isso eu tenho polinomial, alguns autores também chamam de multinomial.
Bom, ela é caracterizada por uma partição do meu espaço amostral. Passa o espaço amostral particionado, onde dentro dessa partição, por isso eu vou ter vários sucessos. E eu também tenho N tentativas, N repetições desse experimento, uma independente da outra. E aí a gente vai chamar de x1, x2, xk, o número de ocorrências de cada uma que a gente está querendo. Claro que aquilo ali tem que estar dentro da quantidade de tentativas que a gente vai fazer. Então, se eu vou fazer 20 tentativas, eu vou falar, ó, dessas 20 tentativas eu quero que 5 sejam do tipo A1, 5 sejam do tipo A2, 10 sejam do tipo A3. Então, nós vamos dividir essas tentativas nos vários tipos que a gente tem dentro da partição que foi apresentada. Então, a função de probabilidade vai ser essa. Faço uma permutação com reposição entre o total de tentativas, o fatorial dela, e divido por cada quantidade que eu quero fatorial para fazer a correção das possíveis trocas de uma com a outra, onde isso não me dá um embaralhamento novo. Vezes as suas respectivas probabilidades, que são, como são eventos independentes, essa probabilidade vai ser sempre fixa, vai ser sempre a mesma, elevado à quantidade que a gente quer que elas apareçam. Bom, então aqui, uma urna contém 6 bolas brancas, 4 bolas pretas e 5 azuis. Então, ó, a partição do espaço amostral foi feita em cores. Eu tenho cor branca, tenho cor preta e tenho cor azul. Essa é a partição natural do meu espaço amostral. Eu vou retirar 8 bolas com reposição, ou seja, retiro uma, devolvo, retiro novamente, devolvo. Então, toda retirada ela é independente da retirada anterior, independente da próxima retirada, porque elas são feitas com reposição. Então, a cada tentativa sempre eu tenho a mesma chance de ocorrência. E aí eu quero saber que nessas 8 tentativas, qual a probabilidade de saírem 4 bolas brancas, 2 bolas pretas e 2 bolas azuis? Exatamente a mesma quantidade. Essa quantidade é muito parecido com o binomial, onde lá a gente também fazia a probabilidade, o número exato de tentativas dentro do número de repetições. Aqui é a mesma coisa, só que lá eu tinha só sucesso e fracasso. A hora que a gente calcula entre 10 sucessos, entre 10 tentativas, 4 sucessos, automaticamente a gente está calculando 4 sucessos e 6 fracassos. Agora aqui eu tenho mais de uma possibilidade, eu não tenho só sucesso e fracasso, eu tenho 3 respostas possíveis. Por isso que ela sai do bi, não, que lá eu tinha 2 possibilidades, agora eu tenho mais do que 2 possibilidades. Então, nesse experimento, eu vou chamar de x1 bola branca. Eu quero 4 dentro das 8 repetições. Então, meu N1 vai ser 4. E qual que é essa probabilidade? É numa única retirada. Qual que é a chance de tirar uma bola branca? Bom, são 6 bolas, no total de 15, então é 6 sobre 15. E aí, para a bola preta, no caso, foi pedido 2. Probabilidade é 4 sobre 15. E bolas azuis também foi pedido 2, para completar as 8 tentativas. E aí 5 sobre 15. Está vendo que a gente sempre distribui aqui o total de tentativas que a gente vai fazer. Se fossem 10 tentativas, né, 10 repetições, teria que dividir aqui as 10, teria que completar com uma com outra para chegar nesse total de tentativas. E aí o cálculo de probabilidade, 8 fatorial dividido por 4 fatorial, que é a quantidade de bolas brancas, 2 fatorial, que é a quantidade de bolas pretas, e 2 fatorial, que é a quantidade de bolas azuis, e suas respectivas probabilidades elevado à quantidade de ocorrências que a gente está esperando, para chegar a 0,08, então aproximadamente 8,5%. Bom, o último modelo, não menos importante, e também, na verdade, um modelo muito importante, o modelo de Poisson, que ele calcula a probabilidade de um determinado número de sucessos dentro de um intervalo. Essa relação entre um parâmetro, que vai ser o parâmetro média, dentro de ocorrências no intervalo dado. Então, esse intervalo é muito importante para a gente dentro de Poisson, é a característica principal de Poisson, a ocorrência dentro de um intervalo. E a gente calcula isso seguindo essa fórmula, que vai ser o número E elevado a lambda, que é o parâmetro. O número E, chamado por alguns também de número de Euler, bom, eu, pelos meus estudos e a minha linha matemática, chamo de número E, mas pode ser chamado de número de Euler também, sem problema.
elevado a lambda, que vai ser o nosso parâmetro, que é a média dentro do intervalo dado, e o K é o número que eu espero, a quantidade que eu vou esperar dentro do intervalo. O importante é que o intervalo, o valor que eu tenho, tem que concordar com o intervalo da pergunta. Então, esse parâmetro e o que eu estou perguntando tem que estar sempre dentro do mesmo intervalo. Então, é necessário, às vezes, a gente corrigir o intervalo da informação que a gente tem para o intervalo que a gente vai calcular. Então, nosso exemplo. Uma central telefônica chega em média 300 telefonemas por hora. Qual a probabilidade de que, num minuto, haja nenhum chamado? Então, pergunta, 300 por hora, esse é o nosso lambda. Nosso lambda foi dado por hora. Primeira pergunta é por minuto. Então, eu preciso corrigir 300 telefonemas por hora em telefonemas por minuto. Uma hora tem 60 minutos, 300 dividido por 60 dá 5. Na letra B, em 2 minutos hajam 2 chamadas. Então, 2 minutos, se 1 minuto é 5, 2 minutos vão ser 10. Então, o lambda sempre tem que estar corrigido. O lambda apresentado foi 300 por hora. Nesse caso, eu voltei para a letra A, o lambda igual a 5, porque eu estou calculando por minuto. E na letra B, lambda igual a 10, porque eu estou calculando para 2 minutos. Então, no caso da letra A, vai ficar e elevado a menos 5 vezes 5 elevado a 0, dividido por 0 fatorial. Então, esse dá 1, ficou e elevado a menos 5. E que deu um valor bem pequenininho. Na letra B, a mesma coisa. Então, aqui no caso, o lambda é 10. Tá? Então, resolvendo as continhas, a gente chega a 0,02, também deu um valor bem pequenininho. Né? Porque esse cálculo é de um número exato. Estou calculando a chance de ocorrência de um número exato de 2 chamadas dentro do intervalo de 10 minutos. Tá bom? Não é nem mais nem menos, é exatamente esse número. Também é um cálculo de um valor exato. Bom, para finalizar, para facilitar a diferenciação, então Bernoulli lembra um único experimento do tipo sucesso ou fracasso. Quando eu repito o experimento de Bernoulli, eu tenho geométrica, quando eu quero o primeiro sucesso dentro de uma determinada quantidade de tentativas. Pascal é o 80º sucesso dentro de um determinado número de tentativas. E binomial é o número exato de sucessos dentro dessa quantidade de tentativas. Poisson tem uma média dentro de um intervalo. Hipergeométrica vem de uma amostra sem reposição. E polinomial tem uma partição do espaço amostral. Eu não tenho sucesso ou fracasso. Eu tenho mais do que 2 possibilidades. Pensa na binomial, tenho 2. Polinomial, eu vou ter mais do que 2 possibilidades. Bom, então é isso. Eu agradeço vocês, obrigado. Se gostou do vídeo, curte, compartilha. Se inscreve no canal. Próximo vídeo a gente vai tratar de variáveis contínuas. Então vamos ver distribuição de probabilidade para variáveis contínuas, que vai ser o nosso último vídeo dessa série de probabilidade. Obrigado, até mais.